Boa tarde, Vânia. Boa tarde, nossos convidados. Boa tarde. Começamos agora mais um programa Desafios da Profissão. E nessa tarde vamos falar com os nossos convidados, os educadores, professor Giovanni Santos, professor do Centro Universitário FAG, a nossa convidada Vânia Rocha Carboni, professora do Centro Municipal de Educação Infantil Pedro D'Ambros, e a professora Tatiane Moura, que atua como professora no ensino privado na Escola Tia Rafa. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui em nosso programa. Bom, como se pode perceber, nos dias atuais há uma grande discussão sobre o perfil do professor do século XXI, diante das demandas que se apresentam no dia a dia de uma escola e de uma sala de aula. Trata-se de um assunto que tem sido debatido em congressos, jornadas pedagógicas e encontros que se dedicam exclusivamente a falar em educação. E motivado por experiências bem ou mal sucedidas no âmbito escolar. Apenas para relembrar, o profissional da educação por vários anos foi chamado de professor, ou seja, uma pessoa que estudou os conteúdos sobre determinada área e se preparou para transmiti-lo aos seus alunos. Profissional que dominava os conhecimentos sobre determinados assuntos e tinha como única incumbência ensiná-los e repassá-los. Nessa nova visão do professor, levam-se em conta as mudanças pelas quais a sociedade vem passando ao longo dos anos. Da mesma forma, o estudante de hoje já não é mais o estudante de 10 anos atrás. Principalmente após a democratização do acesso à internet no fim dos anos 1990. Os alunos das escolas, especialmente as localizadas nos centros urbanos, são crianças que interagem desde cedo com as novas tecnologias de informação e de comunicação, permitindo que as mesmas adquiram um conhecimento prévio sobre vários assuntos que mais tarde vão ser tratados pelo profissional da educação em sala de aula. Neste contexto, o professor deve estar em constante aperfeiçoamento, visando sua atualização diante de novas realidades em sala de aula. De acordo com isso, nós iremos fazer então algumas perguntas aos nossos convidados. Então, professores, qual é a visão que vocês têm sobre estes desafios? E como deve ser o professor do século XXI na educação pública aqui no Brasil? Bem, me parece que a profissão do professor hoje precisa ser, mais do que nunca, um ato revolucionário. Lecionar precisa ser um ato revolucionário. Isso porque me parece que nós estamos em um tempo em que muitas coisas elas são simplificadas, sobretudo pela atuação da mídia, pela atuação dos grupos políticos. Então, nós vivemos um momento em que o que é mais complexo parece muito simples. E nós sabemos que o simples ele não existe. Então, o ato do professor precisa ser um ato revolucionário, porque ele precisa vir exatamente de encontro com esse processo de simplificação e servir para desconstruir. O que é desconstruir? Desconstruir é mostrar como as coisas foram construídas, não é? E quando se revela como as coisas são construídas, a gente vê que existe uma complexidade, que as atuações não são inocentes e que a sociedade ela vem sendo articulada de modo a distorcer muito aquilo que as coisas de fato são. Então, me parece que a atuação docente hoje, mais do que nunca, ela é e precisa ser revolucionária, exatamente porque ela precisa vir na contramão dessa simplificação e atuar desconstruindo, ou seja, demonstrando para o seu aluno, para o sujeito que está dentro da escola, o que de fato é a vida, como de fato a sociedade está construída e assim por diante. Então, eu vejo o ato da docência como uma prática extremamente revolucionária, né? Ela não vai se conformar com o que está posto, mas pelo contrário, vai vir na contramão disso para conseguir desvelar o que há de fato por trás das estruturas sociais. E depois nós precisamos também, eu enquanto atuante da educação infantil, nós temos que ser demasiadamente criativos. Nós temos que atrair aquele aluno, não ter preguiça de trabalhar um determinado conteúdo com uma variedade de informações ao mesmo tempo, porque eles em casa, mesmo os aluninhos de 3 aninhos de idade, estão lá, teclando. E eles vêm com um conhecimento tão grande que talvez você não
não se dê conta que você não está acompanhando aquele ritmo. Então, o professor hoje, nos dias atuais, ele tem que ser criativo e ele tem que ser mais atraente do que o que a mídia coloca. Já aproveitando para não deixar de lado, então vai ter que unir os dois, contextualizar, trazer para ele a história que ele não conhece, como tudo foi construído e fazer uma associação do que está sendo hoje. Então vai ter que trabalhar com as duas formas, tanto da forma que o professor Giovanni falou e o do que a Vânia também acabou de citar. Muito bem. Professor Giovanni, diante dessas colocações, eu gostaria que o senhor nos dissesse algo sobre a criação de novas políticas públicas voltadas para a educação. É uma necessidade? O que o senhor tem a contribuir com nós neste programa? A criação de políticas públicas é de fato uma necessidade e me parece que esse é um dos temas hoje também sobre o qual precisamos deter a nossa preocupação, não é? Isso porque as políticas públicas, elas, ao longo da história da educação no Brasil, elas têm um papel fundamental que é o de democratizar a educação. A educação escolar, desde que ela começa a existir no nosso país, ela ficou concentrada, né, nas mãos de uma determinada classe social. E as políticas públicas, elas entram exatamente para democratizar isso, ou seja, para possibilitar que aqueles diversos sujeitos marginalizados do sistema educacional brasileiro passassem a ter acesso a ela. Então, é uma política fundamental, né? E exatamente a educação, a gente, né, conhecendo a pedagogia histórico-crítica, a gente compreende que ela pode ser libertadora para o sujeito. Sendo ela a educação escolar, né, que vai transmitir o conhecimento científico, e o conhecimento científico ele é libertador. Então, as políticas públicas elas são fundamentais exatamente porque ela vai levar aos diferentes sujeitos o acesso a essa educação escolar. E isso é fundamental. E por que eu disse no início dessa fala que esse precisa ser alvo da nossa preocupação? Porque as políticas públicas elas são recentes em nosso país, voltadas para a educação. E sendo elas recentes, elas também são constantemente ameaçadas pelos interesses dos grupos. Então, o que nós temos é que, quando a gente começa a avançar um pouco no nosso país na construção dessas políticas, vem lá um outro grupo, assume os cargos políticos e começa a frear, começa a brecar o desenvolvimento e a construção dessas políticas. De maneira que, embora essenciais, a construção delas ainda é muito, muito frágil. E quando elas começam a se solidificar, a impressão que dá é que vem lá um grupo e toma para si esse processo e impede que essas políticas sejam solidificadas, sejam construídas com mais vigor. E isso é muito problemático, né? Porque à medida em que um grupo toma para si a administração do Estado e vai aí capitanear essas políticas e dizer, olha, agora isso não pode, a gente passa a ter então a formação que a gente chama de um Estado mínimo. O que é esse Estado mínimo? É o Estado que dá menos políticas possíveis. O Brasil hoje vive um momento politicamente bastante delicado, que é um momento, me parece, novamente, de grande ameaça à construção das políticas públicas, porque novamente nós estamos tendo um grupo que está usurpando o poder, e ao fazer esse processo de usurpação de poder, uma das primeiras iniciativas é exatamente cortar, diminuir essas políticas e formar esse Estado mínimo, exatamente para que a maior parte da população não tenha acesso ao conhecimento científico e continue preso às sombras que é o senso comum e os outros conhecimentos que estão por aí. É preciso estar alerta. Muito boa a sua fala, professor, porque é um processo que acaba engessando todo um desenvolvimento, esse sistema educacional acaba engessado pela falta dessas políticas, o que acaba prejudicando o ensino, a aprendizagem dos nossos alunos, tanto infantis quanto até as faculdades, vamos supor, as universidades, né? Então, essa falta dessas políticas da criação e a friagem delas acaba prejudicando todo
toda a população enquanto uma construção do sujeito na sociedade. E limita, né? Porque historicamente quem é o sujeito que ocupa, por exemplo, a universidade brasileira, né? É uma elite. Então, hoje, por exemplo, a gente, nos últimos anos, a gente tem assistido uma leve democratização disso, quer dizer, aqueles sujeitos que antes não chegavam à universidade, passaram a chegar até ela, estão cursando o ensino superior. Agora, nós vivemos um momento político em que tudo isso está novamente ameaçado, quer dizer, essa elite que sempre teve acesso ao ensino superior, ela monopoliza e ela quer continuar não apenas tendo, mas ela quer continuar sendo ela a detentora exclusiva desse saber. Né? É no momento em que ela percebe que começa a existir um avanço nesse âmbito, as políticas são retraídas, são freadas para que esse avanço não aconteça, para que fique dominado por esse grupo da elite que o professor nos colocou. Bom, professora Tatiana, qual o maior desafio de ser um educador nos dias atuais na escola privada? Desafio, na verdade, assim, nós estamos aprendendo a lidar com uma certa situação. Porque hoje os pais dizem assim, estou pagando por um serviço educacional, né? Que não deixa de ser um comércio, a educação privada. Só que eles estão confundindo muitos papéis. Ora, eles querem ser os professores, querem dizer como você deve trabalhar com seu filho, esquecendo que nós trabalhamos com vários alunos e não só com o filho dele. E ora, eles querem atribuir a nós a função da educação que eles têm que passar em casa. Então, o desafio está em situar aluno, professores e pais. Então, atualmente, é isso que está acontecendo. Os pais querem que a gente eduque as crianças na escola, porque eles não estão conseguindo lidar com eles em casa, então eles preferem que eles passem mais tempo em casa, na escola, do que em casa. Esquecendo que, para a criança, principalmente na educação infantil, o contato com a família é fundamental e essencial para que ele se desenvolva como sujeito, né? Porque é meu ponto de referência. E, ao mesmo tempo, ele chega lá e quer dizer o que você tem que ensinar. Na época que eles estudassem, contradizem isso. Eles não estão levando em conta que a gente trabalha de forma interdisciplinar, incluindo tudo. Então, às vezes, eles chegam na porta da sala e querem interferir no seu trabalho. Só que em casa eles também não estão fazendo o papel dos pais, sabe? Então, assim, tá muito bagunçada essa situação de pais e alunos dentro da escola privada. Tá difícil a gente colocar os pontos, mas nós já estamos descobrindo alguns caminhos, nós estamos trabalhando aos poucos e eu acredito que vai chegar uma hora que os pais vão saber qual é a nossa função de professores e qual é a função deles, como que eles têm que estar agindo, porque eles estão perdidos, como que eles devem educar, como eles devem se portar como pais de alunos, né? Porque, como a gente diz, a direção vai mudando, tudo vai se modificando, só que estabelecer o seu papel na sociedade hoje não está fácil, em qualquer uma das situações. Então esse está sendo o desafio, mas nós estamos trilhando alguns caminhos para poder colocar tudo de acordo com como as coisas devem ser. Os pais acabam atribuindo para a escola Isso, né? O que seria da sua competência enquanto família, enquanto pais. E isso acaba prejudicando tanto o papel do professor, o papel da escola, quanto o seu papel de pai e de mãe, né? Então esse é um grande problema que existe, mas que bom que vocês já estão repensando, já estão buscando estratégias e caminhos para que os pais possam realmente ver qual é o papel, qual é a atribuição da escola. Participar, sim, da vida escolar, com certeza, porque toda a opinião do pai é importante, é feedback positivo para a escola, independente do que eles vão falar, mas que demais atrapalha também. Porque daí a gente não sabe para onde andar, se só tem muito pitaco, muita reclamação, a gente tem que saber organizar as coisas e receber de forma positiva e passar também isso, né, de forma positiva. Porque é o que a gente quer, qualidade de ensino, mas a gente também precisa do outro para poder exercer toda essa qualidade, né, que a gente almeja. Professora Vânia, qual que é as mudanças que você acha que são necessárias para que a escola seja capaz de atender esses desafios? E qual o papel do professor nesse processo?
Então, a escola, ela tem que caminhar de uma forma que condiz com a realidade dela. A minha escola é escola pública, diferente da Tati, né? Os pais querem dar pitaco, só que nós temos um currículo a seguir, nós temos um regimento escolar da escola, então os pais podem até vir e interferir no nosso dia a dia, mas nós, sempre de uma maneira polida, educada, nós costumamos explicar que dentro dessa escola, dessa determinada escola, regida por um currículo, ela tem as regras e nós temos que falar, andar, deixa eu usar um outro termo, dançar conforme a música toca, entendeu? Eu não posso, o município de Cascavel é regido pela Vygotskiano, né? Não sei se é certo falar isso, mas ele é sobre tudo que Vygotsky ensinou, deixou, né, todo o legado. Então, eu não posso trabalhar Piaget dentro da escola, entendeu? Então, tudo isso, os pais têm que ficar sabendo. Quando temos reuniões com os pais, a equipe pedagógica sempre procura deixar claro. Os nossos pais já são quase sempre os mesmos, assim, já são pessoas que, se a criança saiu, volta, um tio que vem buscar, já sabe como que é um tio que tem outro filho menor que está lá continuando. Então, nós temos já um traçado, uma linha, né? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se você tinha duas perguntas. Isso, a outra era qual o papel do professor nesse processo? Então, é fundamental que nós tenhamos os pés no chão, principalmente no que diz respeito a explicar o conteúdo, deixar os alunos por dentro do que tem que ser cumprido segundo o currículo, deixar os pais por dentro disso. Com relação à equipe pedagógica, os professores se envolverem sim com a gestão, com o pessoal da coordenação, explicando os pontos positivos de determinada situação, que também a gestão, o pessoal da coordenação, eles colocam às vezes determinados pontos para a gente de atuação que não condiz com a realidade daquela sala de aula. De repente, o que deu certo para mim nessa turma desse ano, se eu pegar a mesma turma de pré o ano que vem, não vai dar certo, porque serão outras 20 cabecinhas diferentes, entendeu? Então, o professor ele tem que ser maleável, ele tem que ser como a Ivânia falou, ele não pode ser engessado. Eu vou dar todos os anos a mesma coisa, porque é assim que dá certo, é assim que funciona. Não pode, o professor tem que ser maleável. Por isso que tem formação continuada, para você estar estudando, para você estar se adequando ao que está acontecendo hoje, né? Os alunos não são mais os mesmos, como a Ivânia tocou no assunto. Cada ano vai ser diferente. Até porque cada aluno vem de um contexto, vem de uma realidade, exatamente. Exatamente. Eu tenho uma aluna que eu não consigo chegar perto dela, porque está fechada. Então, eu não sei mais o que fazer para chegar perto dessa menina, sabe? E eu percebi que o pai e a mãe são da mesma forma. Então, como que eu vou mudar a cabecinha daquele anjo de 3 anos? Se é o contexto que ela vive daquele jeito, sabe? Então, é bem complicado. Nós estamos aí na luta, né? Todo dia é uma luta diferente com relação a isso, a escola. Nós sempre, não deu certo desse jeito, vamos jogar desse jeito, essa aula não ficou boa assim, vamos jogar dessa outra forma, escutar muito a opinião da equipe pedagógica, que ela está lá, a coordenadora, diretores estão lá para orientar você na tua dúvida, no teu problema. É isso que é o primordial, você tem que aprender a ouvir uma crítica que ela seja construtiva para o teu profissional, para você sair da mesmice. E essa formação docente que vem por meio da coordenação da equipe administrativa da escola, da direção, é uma formação que contribui muito, que faz com que o professor ele seja um professor flexível e que busque aperfeiçoamento constante para que ele possa lidar com essas situações dentro de sala de aula com os seus alunos de forma diferenciada, visando a realidade, os valores de cada aluno, como pois bem foi falado antes, que eles já chegam em sala de aula com um conhecimento que às vezes até pega um professor de surpresa, né?
Então, estar sempre nesse contato com a equipe pedagógica para esse tipo de formação, para esse tipo de aperfeiçoamento é muito importante, contribui muito. Né? Então, no Brasil, várias reformas educacionais já foram feitas. Entretanto, os cursos de formação docente continuam obsoletos. A formação docente deve ser encarada, como prioridade para resultados eficientes. Como que isso deve acontecer na prática, professores? A formação docente, sim. Nós trabalhamos com a formação docente da seguinte maneira. A equipe pedagógica nos traz algumas informações, só que no decorrer do ano surgem alguns desafios que a gente encontra até em sala de aula, a gente compartilha nas reuniões dos professores e o que a gente está precisando no momento. Daí a equipe pedagógica traz algo para nós, porque não dá para deixar só o que a equipe pedagógica quer, né? Porque senão vai ficar sempre a mesma coisa. Então, não tem a cara do professor. Não tem a cara do professor. Então a gente passa o que a gente está precisando para que a gente faça uma troca de informações e não fique sempre a mesma coisa, né? Isso acontece muito nos dias de conselho de classe, no meu caso na escola pública. Né? O dia de conselho de classe é justamente isso. Vânia, o que deu certo na tua sala? O que você está tendo de problema com tal coisa? Daí a outra colega grita do lado do outro lado, né? E a mãe fala, comigo já aconteceu isso, eu agi dessa forma. Né? Então, assim, essa troca de informações, ela é fundamental para ter andar de forma correta. Né? Acho que é um ponto também, essa ideia de formação que requer investimentos. Né? Porque quando a gente pensa em educação de qualidade, necessariamente isso passa por um bom profissional, por um profissional que compreende teorias, por um profissional que é leitor, por um profissional que não restringe as suas informações ao que está escrito no Facebook, né? por um profissional que consiga de fato enxergar um pouco além, né? Porque, como eu disse antes, sendo o nosso papel revolucionário, que é o de perceber o que está por trás das estruturas, é preciso ser muito perspicaz para isso. E essa perspicácia, né, de conseguir compreender as estruturas sociais é algo que se consegue também com leituras, né, que consegue também com conhecimento. E aí me parece que existe uma grande deficiência do Estado, né? O Estado como órgão gestor, como órgão político, que é a má remuneração dos professores. Né? Nós somos remunerados de modo insuficiente, nós somos remunerados apenas pelo tempo em que estamos dentro da escola, nós não temos tempo para pesquisar, nós não temos horas remuneradas para atuarmos como leitores, como pesquisadores. Então, à medida em que esse tempo para o nosso estudo ele não é garantido, ele não é assegurado, fica muito complicado. Né? Então, acho que pensar a formação docente é pensar também em condições para que esse docente possa adquirir conhecimento, possa de fato refletir. Porque uma coisa é viver, outra coisa é você parar, sentar e interpretar aquilo que você mesmo está fazendo. Me parece que a gente tem vivido muito. Né? Nós temos caminhado, nós temos andado, mas o tempo para a gente sentar e olhar de modo crítico para as nossas vivências é o que falta. Né? Então, vejo que falar em formação de professores hoje é falar também em melhores condições de trabalho, né? em um salário melhor, é falar em horas de pesquisa, é falar no pagamento de horas em que o docente vai estar estudando, pesquisando, né? Que é algo que infelizmente nós temos feito muito pouco. As pesquisas hoje elas acontecem apenas no âmbito da universidade pública. Não é? Fora desse âmbito, nós não temos, ou temos em pouquíssima quantidade, professores pesquisadores. Então, os estudos que versam sobre a nossa vida são produzidos por intelectuais que não vivem o que nós vivemos. Eu não desautorizo de maneira nenhuma essas produções, né? Até porque Foucault já nos ensinou que pensar também é experimentar. Quer dizer, quem está na universidade pensando sobre a vida que nós docentes levamos na educação básica,
está sim autorizado a isso, porque é alguém que, apesar de não viver a educação básica, mas é alguém que está o tempo todo refletindo acerca daquilo, né? E pensar sobre aquilo também é uma forma de experimentar aquela realidade. Agora, é preciso ampliar, né? E é preciso nos questionar por que é que apenas os professores das universidades é que têm horas para pesquisas, por que é que nós não temos, né? Então, a formação docente, ela passa também pela intelectualização desse profissional que está na educação básica, e essa intelectualização exige, novamente, políticas públicas voltadas aos educadores para que eles possam estudar, conhecer, produzir, refletir, acima de tudo. Muito importante essa fala do professor em relação a esse tempo que o professor deveria ter para pesquisar, deveria ser remunerado, porque faz parte da profissão professor. A própria hora atividade que nós temos no município, na educação infantil, ela não é cumprida com 33%, como contempla o sindicato, né? Porque falta profissional. O quadro está completo, mas não está completo, a gente sabe que não está. Então, existe a lei, mas não se faz cumprir a lei, porque não existe como fazer cumprir a lei pelo déficit de mão de obra. Existir como existe, né? O que nós temos é um Estado moroso, né, que olha para uma legislação que está estabelecida e arrogantemente diz: eu não vou cumprir. Né? Sim, eu não sou obrigada a cumprir. Pois é, e mesmo a própria legislação, ela precisa ser... nós temos que avançar nela, né? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a realidade dos professores das universidades estaduais e federais, nós enxergamos que a realidade deles é bastante diferente da nossa, né? Penso que a nossa realidade precisa caminhar para uma realidade próxima a deles, né? Onde, por exemplo, o número de aulas ministradas em sala, na maioria das vezes, é inferior ao número de horas-aula que ele tem para pesquisa, né? Então, penso que a gente precisa caminhar nesse ponto, né? Superar os 33%, mesmo porque a atividade docente ela é cheia de burocracias, né? Que vão né? Foi-se o tempo que a gente rodava no miógrafo, com cheiro de álcool, etc. Mas hoje a gente precisa preparar a atividade de uma ou de outra forma, nós precisamos imprimir atividades, nós precisamos registrar livro de chamada, né? O que é um instrumento deveras antiquado que as escolas públicas ainda adotam. Né? E é obrigado. Então veja, esses 33%, ele é um tempo ainda insuficiente para você cumprir essa burocracia básica. Então, o que dirá para fazer pesquisa? Né? Nós temos que caminhar e melhorar isso. Exatamente. Estamos com o nosso repórter Rafael, que está nas dependências do Centro Universitário. Boa noite, Vânia. Boa noite, Débora. Estamos aqui nas dependências do Centro Universitário Faculdade Assis Gurgats com a acadêmica Poliana, do 5º período de Pedagogia. Poliana, muito se questiona sobre a autoridade do professor e muitas vezes os alunos são violentos. Você, como futura professora, o que pode ser feito para se manter o respeito em sala de aula, no ambiente escolar? Quais são os métodos que você utilizaria? Exatamente isso, os métodos que a gente utilizaria. O professor ele tem que trabalhar com uma metodologia mais ampliada e abrangente. Se o professor ele começa a trabalhar maçantemente, mecanicamente, será uma aula estritamente sem um conhecimento significativo para o aluno e é desnecessário. Porque assim, nem nós acadêmicas, quando tem um professor que só fica lendo PDF ou fica apresentando na frente um livro, lendo, a gente não consegue prestar atenção. É claro que o aluno não vai ter respeito com isso. O que eu digo é fazer uma metodologia diferente a todos os dias. O professor deve trabalhar de maneira diferente, abranger conteúdos diferentes, tentar acolher o aluno, tentar saber que o professor tem um carisma pelo aluno, saber que ele pode estar contando com o professor dele a qualquer momento. Seria isso. Muito obrigada pela sua participação, Poliana. Agora é com você, Rafael. Boa noite, Lilian. Boa noite, Vânia. Boa noite, Débora. Estou nas dependências da Faculdade Assis Gurgats com o aluno Anderson, do 5º período de Pedagogia. Anderson, e muito se questiona
a atividade do professor do século XXI. Nesse âmbito escolar, é questionada a autoridade do professor. Qual seria a sua visão nesse quesito? Boa noite, Rafael. Estamos vendo aí, dentro do âmbito escolar, algo muito sério que está acontecendo, né? A autoridade do professor está sendo questionada. Estamos vendo até mesmo dentro das mídias e até mesmo dentro das nossas salas de aula, aonde a maioria dos alunos estão tirando totalmente a autoridade do professor, aonde a maioria dos pais jogam toda a responsabilidade em cima da própria escola e também dos próprios professores. O que eu vejo em questão ao professor, como que o professor deve fazer para que o aluno consiga aprender ou que o aluno consiga também a criar aquele gosto, né, no conteúdo, nessa matéria que o professor está ali apresentando, explicando, exercendo em sala de aula. No meu ponto de vista, como professor, eu acho que o professor em si, ele tem que tentar mudar a sua forma em que ele está conduzindo a sua própria aula, conduzindo a turma. Se o aluno, quem sabe, começa a criar uma rivalidade contra o professor, eu acho que o professor tinha que rever, primeiramente, a forma desse professor estar aplicando a sua aula, porque eu creio que através do plano de aula e até mesmo do conteúdo, o professor pode estar pegando, sim, este conteúdo e trazendo para a sala de aula uma forma diferente, saindo do modelo tradicional que nós conhecemos e trazendo para um modelo inovador, usando hoje, nos nossos dias, o que os alunos mais gostam de usar, Facebook, internet. Eu creio que o professor pode sim trazer essas ferramentas, mas sabendo conduzir dentro da sala de aula, fazendo dinâmicas dentro do próprio conteúdo, mudando, quem sabe, o trabalho, para que o aluno veja que o estudar dele não é simplesmente aquela coisa notória que fica ali, aquela coisa momentânea, que é só naquele momento e acabou. Então eu acho que cada professor tem algo único, e todos estão passando por isso nos nossos dias de hoje. Então eu creio que precisamos rever, sim, claramente o conceito, o jeito que estamos usando as nossas aulas, o que nós podemos mudar em sala de aula, o que será que esse aluno por que ele está criando essa resistência dentro da sala? Será que é o modo que eu estou aplicando a minha aula? Será que é o conteúdo que ele não está entendendo? O que é que eu, como professor, estou fazendo para que esse aluno consiga compreender a matéria, consiga ter aquele gosto de querer mais desse conteúdo, dessa matéria? Então você acha que seria adotar novos métodos para cativar o aluno hoje no século XXI? Sim, se for preciso, eu creio nisso, que o professor precisa mudar sim, porque senão vamos ficar batendo na mesma tecla, na forma tradicional, aonde muitos alunos hoje não estão mais conseguindo aprender dessa forma, por causa da própria tecnologia. E como usar essas tecnologias, Anderson? Você pode usar essa tecnologia dependendo do conteúdo que você está aplicando para essa turma. Exemplo, se você pega um conteúdo de história, você pode muito bem pedir um trabalho para que os alunos façam alguns slides, que os alunos façam algum tipo de vídeo e que eles possam apresentar em sua turma. Que assim eles através, simplesmente, o que eles pensam? Internet, o que é? Facebook é jogo, é chat, e nós vemos que a internet vai muito além disso, é saber orientar os próprios alunos. Então eu creio que nós podemos sim usar essas ferramentas dentro da própria aula para que os alunos começam a criar aquele gosto diferente de cada disciplina e de cada matéria. Sim. Anderson, muito obrigado. A gente fica por aqui. Então, professores, nós vimos agora a reportagem do Rafael, nós vimos o ponto de vista dos acadêmicos e eu gostaria de perguntar para vocês qual que é a visão de vocês em relação a isso, a violência, e qual é a posição do professor em relação a esse tipo de comportamento no ambiente escolar. Eu acredito que é complicado e é difícil você trabalhar com os adolescentes e mudar essa visão deles. Tem como, mas é um trabalho árduo.
Eu acredito que se nós fizermos um bom trabalho lá na educação infantil com as crianças, a gente vai treiná-las para elas poderem se relacionarem bem com as outras pessoas. Então é na educação infantil que a gente ensina a respeitar o próximo, respeitar o professor e que o professor também respeite os alunos em sala de aula. Então a gente faz um trabalho na educação infantil para que futuramente essa criança se torne um adulto responsável, se torne um adulto ou um adolescente que consiga se relacionar bem com outras pessoas. Então esse é o papel importante da educação infantil. A educação infantil ensina socialização, a educação infantil ensina o respeito de acordo com cada idade e também essa relação afetiva. Na educação infantil, se você conseguir trabalhar bem as relações afetivas das crianças, lá no futuro elas não vão ter problema de se relacionar com o outro, de respeitar o outro, né? É porque os conteúdos abordados na educação infantil, eles já são voltados mais para essa convivência, essa socialização, onde você tem que respeitar o teu amiguinho, você coloca regras de convivência dentro da sala, né? Agora é hora de recolher os brinquedos, vamos ajudar, todo mundo colabora. Eu penso que quando eles realmente, tomando a fala da Tati, quando eles se tornarem, eles forem crescendo, serão diferentes, sabe? De repente eles farão a diferença no meio em que eles estão. Claro que não são todos que chegam lá na adolescência, no ensino médio, que são grosseiros com o professor ou mal educados, né? Eles, às vezes, é até a própria... os hormônios, né, do adolescente, quando eles estão na ativa ali, de repente podem complicar para você ter um ato violento, um ato de rebeldia, né? Isso tudo deve ter uma explicação plausível, né, segundo os estudiosos, né? Mas na educação infantil é fundamental que quem toma por parte de cuidar dessa faixa etária realmente trabalhar todos esses princípios de convivência mesmo com os colegas, né? Também me parece que a violência que se manifesta no ato dos alunos, como qualquer manifestação deles, precisa ser interpretada, né? Quer dizer, por que aqueles alunos ou aquele aluno assume aquele comportamento em determinado momento específico, né? Porque não nos enganemos, as pessoas olham para as mesmas coisas, mas veem coisas diferentes, não é? Isso já nos ensina a teoria perspectivista. Então, às vezes o mesmo objeto, o mesmo elemento, o mesmo sujeito, uma mesma situação é vista por diferentes pessoas e cada um interpreta essa situação de um modo diferente. Então, quando esse aluno se mostra violento dentro da escola, parece que a primeira coisa que nós temos que nos perguntar é o que ele vê quando enxerga a escola, né? O que é a escola para ele estar agindo daquela forma. E a partir dessa reflexão, pensarmos também possíveis mudanças de repente para dentro da escola. Nós não podemos ser adultocêntricos a tal maneira de entendermos que só a nossa visão como profissionais, como adultos é que está correta. Às vezes nós estamos produzindo ali uma estrutura extremamente opressora, mas por sermos nós os opressores da vez, nós estamos completamente confortáveis com ela. Mas só o nosso aluno, que é quem está do outro lado do muro, sabe o peso que está sendo aguentar aquela estrutura extremamente ditatorial. Então me parece que a violência que o aluno manifesta, como qualquer ato que o sujeito dentro da escola manifesta, deve ser, antes de tudo, alvo de uma interpretação, de uma reflexão por parte de quem atua ali dentro. Muito bem, professor. É isso mesmo que a gente, que as meninas comentaram, né, em relação aos princípios e tal, para que desenvolvam, enquanto, né, desenvolvam a educação, a socialização, enquanto alunos, enquanto adultos depois. E essa questão do que o professor estava colocando agora, né, dessa ditadura no âmbito do espaço escolar, de extrema importância mesmo, que seja pensado enquanto... porque a escola, desculpa te cortar um pouco, Ivani, a escola, infelizmente, ela tem esse papel de ditar regras, né? Sim. Infelizmente, porque nós temos uma rotina dentro da escola.
dentro da educação infantil. No ensino médio, nos anos iniciais ali, tem tantos minutos para cada disciplina, então é tudo cronometrado. Isso tudo é um fardo muito grande para as crianças, se eles estão desestruturados emocionalmente ou no ambiente que eles convivem lá em casa. Isso tudo abala, e a maneira de estourar é como? Estourando. Tem outra forma. Isso é verdade. Até porque regras a gente tem em todo e qualquer espaço, né? Nós precisamos conviver com as regras, ter as regras, mas dentro de casa, de algumas famílias por aí, a gente sabe que não é assim, que não existem limites, que não existem regras, que a criança vive livremente, né? Por conta dos pais terem que, às vezes, estar trabalhando fora, deixar essa criança sozinha, que acaba tendo convivências com pessoas de má influência e tal. Então, essas regras que não existem em casa, elas vão refletir dentro da escola, onde ele acha que ele vai poder ser um aluno desregrado, onde ele, né, busca não querer respeitar as regras, as imposições que o professor muitas vezes precisa impor para que se tenha ordem, porque senão também ele não consegue dominar uma sala, ele não vai conseguir dar a sua aula, ele não vai conseguir impor aquele saber científico se ele não colocar regras. Não vejo assim como impor, não é? Mas é preciso, mesmo porque quando algo é imposto, né? E ali, claro, estou partindo também da minha experiência como docente no ensino médio e ensino superior, mas essa imposição, né, ela é vista sobretudo pelo jovem como já uma certa aversão, né? Então, mesmo esse sujeito que vem desse mundo supostamente desregrado, né, porque aí a gente também precisa se perguntar o que regra o que é regra, quem fez a regra, né, que essas são perguntas que, de repente, nós como adultos, nós já naturalizamos, quer dizer, é natural que nós tenhamos que sentar em filas, é natural que nós tenhamos que estudar em aulas que vão de 45 em 45 minutos, não é? Mas esses são comportamentos que nós como adultos naturalizamos. Então, muitas vezes o sujeito que está ali dentro, como jovem, como adolescente, ele está exatamente para questionar essa estrutura, né? E romper, de repente, com determinados comportamentos que para nós são normais e necessários, né? Então, ele vem exatamente fazer um afrontamento a isso. E me parece que quando a norma ela é imposta, aí é que o sujeito ele vai realmente afrontar essa estrutura, né? Então é preciso, mais do que impor, me parece que é preciso, através do diálogo, fazer com que esse sujeito, que é o aluno, ele compreenda a necessidade de tais e tais regras. E nesse processo, você também como professor e como escola, repensar se tais regras são ou não são necessárias, né? Quando nós olhamos, por exemplo, para a escola dos anos 90, aquela que tirava piolhos da cabeça dos alunos, né? Nos anos 90 ninguém ousava questionar a importância do supervisor, naquele tempo dito assim, do supervisor olhar na cabeça dos alunos, né? Que naquele tempo o coordenador pedagógico era o supervisor, olhar na cabeça do aluno se ele tinha piolho ou não. Hoje isso é algo que nós entendemos de uma outra forma, diferente dos anos 90. Então, nos anos 90 havia um consenso. O coordenador pedagógico precisa vistar a cabeça do aluno, mais do que olhar o caderno, mais que saber se o aluno compreendeu o conteúdo científico ou não, ele precisa primeiro olhar a cabeça. Vamos higienizar a escola. Em 1990, ninguém sonhava que essa fosse uma prática, uma norma absurda. Hoje, felizmente, a maioria das escolas entendem que essa norma é absurda. E a gente não está mais lá na cabeça de aluno verificando se tem piolho. O que não nos isenta, obviamente, de alertar, olha, tem piolho aqui, mas de uma outra forma. Mas não excluindo esse aluno e nem expondo ele pela situação. Exatamente. Então, as normas também, nós precisamos olhar para as regras e pensar assim, quem fez essa regra, por que fez, por que essa regra está aqui e até que ponto ela é de fato necessária para a construção livre, emancipadora desse sujeito que está sendo educado. Bom,
E assim nós vamos chegando ao final do nosso programa, que foi muito bacana, essa contribuição da desconstrução, principalmente, né? Da desconstrução do saber para construir um novo saber. E eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos professores aqui, bem como a contribuição que trouxeram para o nosso programa. E em nosso próximo programa, nós vamos, Desafios da Profissão, nós vamos falar sobre a saúde da mente. Teremos como convidada aqui a professora doutora Juliane Moreira. Desejamos a todos uma boa tarde e até o próximo programa.